Capítulo 22. Ruptura. Algumas labaredas ainda ardiam, no local onde as chamas guardavam a fronteira da floresta quando o quarto dia chegou. Ezeltra passava por ali retornando da margem do rio, de onde um sopro partiu em direção ao centro do oco do mundo. Ezeltra passou tão rápido e silencioso por Abadrael que apenas um rastro negro foi visto. Os olhos em chamas acompanharam o vulto desaparecer à distância antes de voltar a observar os pequenos focos de fogo que ainda ardiam à sua frente. Ao longe, uma nuvem de poeira se deslocou em direção ao local onde as chamas guardavam a fronteira. Os animais atacaram como se tivessem urgência em entrar na floresta. As labaredas que envolviam a cabeça e a crina de Abadrael queimaram com mais intensidade quando ela saltou para o primeiro ataque do dia. Ela ergueu seus cascos traseiros, cravejados com pedras coloridas, e atingiu a cabeça do arroarro que veio em sua direção. O som de ruptura foi seguido pelo som do pesado corpo tombando no chão repleto de corpos carbonizados. Ao toque de Abadrael, os pelos brancos foram imediatamente consumidos pelo fogo. Muito distante dali, milhares de flechas multicoloridas cortaram o azul do céu em direção a um enorme grupo de arroarróis. Filas e filas de animais foram abatidos pelos povos da floresta que se revezavam em grupos para defender a fronteira. Nenhum animal se aproximou do local que eles protegiam. Todos que tentaram foram abatidos à distância. No centro do oco do mundo, afastada do grupo, a silhueta escura de Terop empunhando sua lança, recebeu os primeiros raios de sol. As contas vermelhas que pendiam de cada uma das suas tranças e a gema verde em sua lança cintilavam com os suaves movimentos de respiração. Sem se virar para os que estavam às suas costas, ele disse: "Quando a jornada chegar ao fim, seres e povos não serão como antes. Por causa da minha escolha, sofremos nossas próprias perdas. Espero que nenhuma outra vida seja retirada de seres e povos." Ao ouvir aquelas palavras, Drev se levantou imediatamente. "Não?" A palavra nem bem saiu dos lábios verdes e Terop se virou para ele com os olhos acesos em vermelho. O sorriso em seus lábios não chegou em seus olhos. Drev cravou a lança no chão, mas uma força avassaladora envolveu o grupo. Seus corpos foram levantados no ar e arremessados a milhares de passos de distância, em direção à fronteira. Assim que o grupo tocou o chão, uma enorme barreira escura se interpôs entre eles, isolando o sopro nascido da escuridão. Rimora correu em direção à barreira e a sentiu com suas mãos. Depois de um longo tempo inspecionando os encantamentos que a formavam, ela se virou para Drev, que encarava a barreira, estático. Dando as costas para ela, ele se afastou do centro do oco do mundo. "O nascido vai ter coragem de abandoná-lo!" gritou Rimora em direção ao grupo de Bamocelrus que se distanciava. "Agora não é o momento." Drev repetiu a frase dita por Terop, sem interromper seus passos. Séculos de conhecimento acumulado e aquela erva tóxica não sabe que para existir o momento ideal o nascido tem que estar vivo, disse Rimora caminhando em direção ao grupo de Bamocelrus acompanhada por suas filhas. As guardiãs e suas parceiras místicas acompanharam o grupo pelos ares, mantendo a guarda como foi ordenado por Terop. "Os dois nascidos são exatamente iguais", disse Rimora ao se aproximar do grupo de Bamocelrus. "E estão me tirando do sério. Um acha que pode ler pensamentos e o outro acredita nisso. Tudo porque não sabem conversar."
O nascido sabe quais são as consequências se o outro nascido morrer. Nem eu consegui comandar aquelas águas. O nascido podia pelo menos sentir a barreira. Gritou Rimora. Dreve aumentou sua velocidade, desaparecendo de vista, suas filhas e filhos o acompanharam. Vou pedir ajuda para as nascidas e os nascidos. Eu achei que o nascido se importasse. Rimora gritou mais uma vez. Eles avançaram durante horas até que um guardião e sua parceira mística Fauna apareceu diante deles, fazendo com que parassem abruptamente. Enquanto ele explicava a situação ao Bamocelro nascido da escuridão, o restante do grupo se aproximou. A reação de Dreve foi imediata. Ele ouviu a mensagem, deu a orientação às suas filhas e filhos e agiu. Continuem, disse Dreve enquanto corria em direção ao centro do oco do mundo. Sim, grande pai. O nascido consegue transpor a barreira? Perguntou Rimora. Dreve desapareceu de vista. Já passava da metade do dia quando ele retomou a caminhada em direção ao centro do oco do mundo. Apesar de se deslocar a uma velocidade vertiginosa, apenas ao pôr do sol, ele chegou diante da barreira de bloqueio. Assim como Rimora fez anteriormente, ele tocou a barreira escura, mas ela não se transformou em cinzas como os arroarros tinham se transformado ao seu comando. Ao seu toque, os mesmos padrões de desenho que existiam no corpo de Terop se acenderam, mostrando uma combinação complexa. A questão é que, de tempo em tempo, as combinações se modificavam e o encantamento usado para bloquear o caminho mudava. Quando Dreve desviou o olhar e se afastou da barreira, a escuridão já tomava conta do oco do mundo e a lua cheia ocupava o céu, maior e mais brilhante que o normal. Mais uma vez, ele se aproximou da barreira, mas dessa vez, ele não a tocou com cuidado, ele a esmurrou com toda a sua força. Nada aconteceu, ou melhor, a frequência com que as combinações de encantamentos variavam aumentou. Com o olhar se alternando entre a barreira e a lua, ele andou rapidamente de um lado para o outro tocando várias partes do emaranhado de encantamentos. Durante aquele dia, Terop ficou suspenso no ar observando atentamente as águas e o cristal. Ao cair da noite, ele se aproximou lentamente do cristal. Não era possível enxergar o seu interior. Ele aguardou que a luz da lua, que nessa noite estava especialmente grande e brilhante, atingisse seu topo, como aconteceu na noite anterior. Quando a lua se aproximou do ponto mais alto do céu, algo tão estranho aconteceu, que, por um momento, Terop duvidou do que estava acontecendo diante dos seus olhos. Parte da lua desapareceu lentamente, como se todas as suas fases acontecessem na mesma noite. Terop aguçou ainda mais seus sentidos, nada à sua volta fugiu da sua percepção. Assim que o círculo luminoso desapareceu por completo, algo mais aterrorizante aconteceu. Quem incidia seus raios sobre o cristal e revelava o que seu interior escondia não era a lua que seres e povos conheciam, era uma enorme lua vermelha. Quando viu a lua cheia banhada pelo sangue, Terop congelou no ar. Imediatamente, pensamentos confusos povoaram sua mente. O que foi que eu fiz? Como eu pude trazer seres e povos para cá? Ele se perguntou. O solo à sua volta já não era o mesmo. As águas perderam sua transparência. Até os astros estavam se transformando e o pior de tudo, um ser místico perdeu a sua vida. Não demorou para que cantos e brados quebrassem o silêncio do oco mundo.
O feixe de luz entrou pela ponta do cristal e desceu como uma linha até os dois seres que flutuavam posicionados frente a frente, banhando-se com a luz da lua vermelha. Ao toque da luz da lua, os dois seres pareciam encharcados pelo sangue. Um coberto por longos cabelos, que tocavam seus pés, e outro com o corpo magro, como se todos os líquidos internos de suas veias tivessem sido sugados. Os dois seres não se importaram com o intruso que os observava do lado de fora. O que assumia a forma parecida com a de um homem escancarou sua boca exibindo dentes brancos e finos e emitiu um brado ensurdecedor. O que assumia a forma parecida com a de uma mulher entoou canto horripilante e revelou uma pele extremamente fina. Todos os ossos de seu corpo estavam visíveis. A energia que emanava do interior do cristal crescia quase que de forma palpável. Aqueles seres estavam se fortalecendo ao absorver os raios da lua cheia. Imediatamente, o corpo escuro desapareceu de onde estava e apareceu no topo do cristal bloqueando os raios da lua vermelha. Os desenhos do seu corpo se acenderam em dourado e brilharam mais que o normal ao absorverem aquela energia. Terop ficou ali até que ela desapareceu totalmente na escuridão e ressurgiu enorme, branca e brilhante. Assim que a lua vermelha desapareceu, os cantos e brados cessaram. Só naquele momento, Terop percebeu que, enquanto bloqueava os raios da lua, os sons do interior do cristal não foram interrompidos por um instante sequer. Impedidos pela barreira de encantamentos, olhos amarelos brilharam intensamente quando a lua começou a desaparecer engolida pela noite escura. Sem hesitar, Dreve correu em direção ao veio do rio que estava mais próximo e se lançou em suas águas nadando em direção ao centro do oco do mundo. Os dedos verdes envolveram firmemente a lança adornada com a pedra vermelha, que brilhava intensamente. Quando a pele verde foi envolvida pelas águas sangrentas, a lua vermelha surgiu poderosa no céu. Quem acordou e se escondia no fundo das águas estáticas do oco do mundo se libertou. No mesmo instante, todas as águas do oco do mundo também se estacionaram. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.